Fala, gente boa. Bom, eu tinha comentado no vídeo anterior, contado resumidamente sobre a história do Fluminense e do Itaú. E comentei que a reunião de fundação do Fluminense aconteceu onde hoje é uma creche, que fica logo no início da rua, do lado da igreja São Judas Tadeu, e na rua Voluntários da Pátria. Certamente vocês devem estar se perguntando, Voluntários da Pátria, mas que nome mais esquisito é esse? Mas quem foram os misteriosos e enigmáticos Voluntários da Pátria? Quem foram esses caras? Enfim, bom, é, como todos sabem, né? Entre 1864 e 1870 houve a Guerra do Paraguai, ou contra o Paraguai, que seria o nome mais correto, né? A Guerra contra o Paraguai. Bom, acontece que o exército brasileiro ele tinha um efetivo pequeno, tinha poucos soldados, ele era mal treinado, desmotivado, mal pago, enfim. O exército brasileiro era uma porcaria, vamos dizer assim, né? E acontece que, obviamente, o Brasil precisava de mais homens, de mais soldados para participar, para lutar essa guerra. Então, o que o nosso amigo, o imperador Dom Pedro II, fez? Ele criou os voluntários da pátria. O que seriam os voluntários da pátria? Eram homens que se alistariam para lutar na guerra, só que não eram exatamente voluntários, não eram bem voluntários. No caso, esses homens, eles receberiam um soldo, que seria uma espécie de um salário, um salário normal que um soldado recebe, e no caso de morte desse soldado, a família do soldado ela receberia o equivalente a meio soldo. Isso receberia o equivalente a meio soldo. Caso esse soldado retornasse da guerra inválido, ele receberia o dobro desse soldo, desse valor, desse salário, pelo restante da vida dele. Né? Só que surgiu um boato de que cada soldado, cada homem que se alistasse para lutar na guerra, ele receberia um valor adiantado de 50 mil réis. Não era nenhuma fortuna, não era lá um grande valor, mas já ajudava. No dia 20 de setembro de 1865 foi afixado um aviso na porta principal, na entrada da antiga Catedral de Joinville, que estava localizada, por sinal, no mesmo local onde está a atual catedral, então ali antes da atual Catedral de Joinville, já havia nesse local também já estava a antiga catedral da cidade, né? Então nesse local foi afixado, os moradores de Joinville foram avisados de que vamos dizer assim, da guerra, né? Para se alistar na guerra. Isso em 20 de setembro de 1865. Né? E, obviamente, em virtude dessa fake news, né, desse boato, então um monte de pessoas, um monte de homens queriam se alistar, obviamente. Né? Só que eles foram avisados, eles receberam um aviso de que não era bem assim, não teria esses 50 mil réis de pagamento adiantado. Então, obviamente, a maioria deles voltou para casa, encarou a vida, foi levar a sua vida e deixa acontecer a guerra. Só que 23 desses homens toparam se alistar, toparam ir para a guerra. Né? Então, esses foram os voluntários da Pátria de Joinville. Bom, eles se reuniram, todos eles foram reunidos em frente ao salão do Adalberto Ravache. Esse salão, ele existia, para vocês se situarem bem, esse salão ele estava localizado onde hoje é a farmácia do SESI. Ou seja, esse salão ele ficava onde hoje é a esquina das ruas João Colim e Princesa Isabel. Então, em frente a esse local, os voluntários da Pátria de Joinville acabaram se reunindo. E dali eles marcharam até onde é hoje o mercado público. Para quem não sabe, até 1905, nesse local onde hoje existe o mercado público,
havia uma enseada, uma pequena entrada de rio, uma pequena entrada do rio Cachoeira. Então ali era uma enseada. E ali, né, no local dessa enseada, onde hoje é o mercado público, havia um trapiche, um entre aspas porto. Ali era o entre aspas porto de Joinville. Então ali, obviamente, aconteceram discursos, inclusive do Karl Bergerhausen, que foi o primeiro padre da história de Joinville, do diretor da colônia Dona Francisca. Então, inclusive uma banda de música se apresentou ali, um coral também se apresentou. E dali, do entre aspas, Porto de Joinville, esses 23 homens, eles foram até onde é hoje Barra do Sul, e de Barra do Sul eles foram de Itajaí eles foram até Desterro, que hoje é a atual Florianópolis, né? E lá em Desterro, que hoje é Florianópolis, eles se juntaram com os voluntários da pátria, vindos de Brusque e de Blumenau. Bom, eram 87 homens, e esses 87 homens eles formaram o 9º Batalhão da 9ª Brigada de Infantaria. Então, durante um mês, isso até dia 26 de novembro de 1865, já estava me esquecendo, os voluntários da Pátria de Joinville, eles saíram de Joinville no dia 29 de outubro, né? E, no caso, o pessoal daqui de Joinville, de Blumenau, de Brusque e, obviamente, de Desterro, que hoje é Florianópolis, ele ficou aquartelado numa casa na Praia de Fora. A Praia de Fora, tá, ela foi aterrada, ela não existe mais. A Praia de Fora equivale hoje à Avenida Beira-Mar Norte. Então essa era a Praia de Fora. Então esses homens todos, eles ficaram aquartelados nessa região. Isso até o dia 26 de novembro. Então no dia 26 de novembro, esses 87 homens, incluindo esses que saíram de Joinville, eles foram em um navio chamado São Miguel. Então o navio São Miguel ele chegou no porto de Buenos Aires, e de Buenos Aires eles partiram para o Paraguai. Uma outra informação que eu estava me esquecendo é que desses 23 homens que se alistaram em Joinville, 3 deles acabaram desistindo. E em Desterro, que hoje é Florianópolis, um morador de Joinville que estava lá, de passagem por Desterro, que hoje é Florianópolis, chamado Georg Ziegler, que morava, obviamente, em Joinville, ele acabou se alistando lá em Desterro. Desses 21 homens de Joinville que lutaram na Guerra do Paraguai, 9 deles morreram ou em combate ou por motivo de doença, principalmente a malária. Tá? Então esses foram os voluntários da pátria, os homens que lutaram na Guerra do Paraguai. Tá? Um abraço a todos, mais uma vez obrigado pela atenção e até semana que vem. Fui!